Alô, Oi, tudo bem? e aí, tudo bom? Sim. Tudo bem, a gente já tá ao vivo aqui já. Já deixei uma Ó, exclamação Gustavo aqui no chat pra galera te seguir tanto no Instagram quanto lá no seu canal no YouTube, fechou? show, valeu. Queria que você se apresentasse aqui pra galera. Pô, que legal. Sou Gustavo de Pádua, guitarrista, compositor, cantor, produtor musical. Tô nessa brincadeira há muitos anos. Uhum. Enfim, a música, quem me conhece sabe o quanto meu relacionamento com a música é sério, como eu amo esse troço. E tô há muitos anos aí trabalhando e tenho uma bagagem bem legal aí, uma carreira legal, com bastante coisa bacana que eu já fiz e tô fazendo. Que massa. Gustavo, conta pra gente um pouco aqui dos seus projetos novos, assim, né? Queria que a galera soubesse um pouco o que você tem feito de novidade. Se tem alguma coisa ainda pra esse ano desses seus projetos novos? Legal. Então, eu estou preparando um novo álbum solo, né? Que é meu próximo trabalho, que vai ser instrumental. Assim como o meu primeiro álbum solo, que também foi instrumental, chamado The Stairs. Eu lancei em 2008. E estou trabalhando nesse álbum para ser lançado ainda sem data definida, mas em 2024, próximo ano. Certo. Assim, tá tendo uma expectativa grande em torno disso, porque a galera tem esperado um novo álbum, especialmente o álbum instrumental, que é uma das coisas que são, de certa forma, carro-chefe do meu trabalho, né? Esse trabalho de guitarra instrumental, de guitarra rock instrumental. Então, agora é isso. O que eu tenho preparando, o que eu estou preparando para o próximo ano é um álbum instrumental, já estou trabalhando nele há algum tempo. Esse ano ainda eu vou lançar uma coletânea em todas as plataformas, que é baseado no meu projeto semanal do canal do YouTube, que se chama Rock em Quinta, que são versões de clássicos do rock, né? Quer dizer, são versões de grandes clássicos do rock, uma Aham. página e tal, e eu vou lançar esse projeto em uma coletânea ainda esse ano, em todas as plataformas. Imagino que dia 20 de dezembro, dia 15 de dezembro já esteja no ar. E aí, Massa. agora o que está no meu radar e como coisa mais importante agora é esse novo trabalho solo, e eu estou muito ansioso para mostrar para a galera. Que massa, que massa. Então, antes do Natal ainda tem coisa aí pra galera, Tem! né? O trabalho é muito intenso, Cintia, é muita correria, Eu imagino, eu imagino. e sempre rolando coisa, graças a Deus. Que bom, que bom. E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, assim, como que você começou no meio, né? Eu acredito que você tenha começado novinho, né? Foi seu Sim. primeiro, a guitarra foi seu primeiro instrumento? Como é que foi isso? Ah, legal. Não, na verdade, assim, eu comecei com os meus. Assim, meu namoro com a música ele é muito longo, é muito antigo, é desde Aham, moleque, na verdade. Mas eu comecei mesmo com os meus 13, 14 anos, pegando o violão que estava esquecido em casa, né, do meu pai. aham, Depois começando aquelas aulinhas de flauta doce no colégio. Então, uhum. eu comecei a desenvolver sei lá, uma fixação maior pela música, uma coisa de entender que eu tinha realmente aquilo como objetivo de vida no final das contas. Acabou, foi tudo tão natural e tão rápido e tão intenso, assim, que eu meio que me perco na ordem. Eu imagino, mas acredito que os pontos principais seria legal você mencionar, assim, o que mais, assim, acredito é aquela memória mais afetiva, assim, Ah, nesse meio tempo todo. quando eu era bem moleque, meu pai viajava, meu pai era da Marinha Mercante, viajava o mundo todo, e ele me levava uns lances musicais, assim, tanto álbuns, que aqui no Brasil a gente tinha bastante dificuldade de conseguir, Com vídeo certeza. vídeo de show, essas coisas. Meu pai levava álbum, vinil de rock, e ele nunca foi um apaixonado pelo rock, mas de uma forma meio que inconsciente acabava me levando isso. Jimi Hendrix, Kiss, Scorpions e todas as grandes bandas aí daquela época, né? E eu rejeitava isso quando era moleque. Quando era bem moleque, com os meus 7 anos, eu me lembro que eu não gostava. Meu pai me deu uns teclados legais, Aham. e, rejeitando e trocando até por um videogame da época, um Atari. Eu Não troquei, acredito! eu troquei um teclado muito maneiro por um Atari. Enfim, Olha só! chorei muito, chorei muito. E olha que, assim, eu não curtia muito, mas sempre tive um bom ouvido, sabe? Assim, eu sempre tirava Uhum. o ouvido, as melodias e tudo mais, mesmo nesse tecladinho. Aí, já mais velho um pouco, eu comecei a pegar esse violão, depois das aulinhas de flauta no colégio. Aham. Foi mais um namoro com a música que eu tive. E aí começou a me vir o desejo, assim, né, de aprender, e tudo fluiu muito rápido, muito fácil, assim, muito naturalmente. Aí eu tinha um amigo do meu bairro ali, que a gente começou a treinar junto, aprender junto, e também a curtir rock junto.
Aí eu revisitei aquelas gravações, aqueles vídeos que meu pai já havia levado, que antes eu não queria saber. Eu revisitei isso e comecei a curtir os shows, vários fitas de VHS, né? Fitas de vídeo. Aham. E comecei naturalmente, eu tive acesso a um grande guitarrista na minha região, que se tornou meu professor logo na sequência. E, cara, eu comecei a ficar alucinado. Aí tudo para mim foi esvaziando, perdendo sentido, perdendo a importância na minha vida. E eu comecei a entrar na música, na guitarra, e acabou. E assim foi. Foi esse namoro inicial quando criança, eu queria saber mais de música eletrônica, mais de uma coisa mais. Aham. E depois a flautinha doce no colégio, e eu com muita facilidade, muita fluidez na música, muito dentro dela. Até que eu acho que teve um momento que foi um momento de encontro assim, com a música, que foi uma coisa muito avassaladora, sabe? Eu fiquei meio que, acabou. Eu entrei para música e eu já comecei aí já comprei minha guitarra, aí já comecei a estudar guitarra, já comecei a compor também simultaneamente com os meus estudos e a produzir, também fazer arranjo. Então tudo na música meu foi muito intenso, sabe? Caraca. E aí foi. E aí eu montei minha primeira banda. E aí eu comecei a já trabalhar sério, sempre com muita seriedade. Mesmo moleque, né? Eu já Aham. levava sério, já queria trabalhar com música. E o rock sempre foi minha veia, né? O heavy metal, o rock sempre foi meu trabalho principal. Mas que não me impediu de trabalhar musicalmente com tudo quanto é estilo. E como eu sou profissional, desde que eu basicamente me entendo como gente, eu como músico, eu trabalhei em várias bandas de diversos estilos, artistas de diversos estilos, pop, alguns artistas bastante conhecidos no mercado nacional, Hum. e foi muito enriquecedor, né? Porque sempre sem preconceito nenhum, sempre dentro do heavy metal, do rock, mas sempre curtindo outras coisas, curtindo nem tanto, mas tocando e curtindo estar naquele meio, naquele universo. Então, assim, o meu relacionamento com a música ele foi 100% assim, verdadeiro e assim muito intenso e profundo, assim, sabe? Uma coisa muito profunda, uma coisa muito forte. Quando eu descobri que era isso que eu queria ser, nada mais importou. Não tinha mais nada, né? É aquele negócio, a hora que você descobre, né? Não tem como você só foca, né? Não, e só vai, não tem É, o jeito. o lance do propósito, né? Assim, Uhum, com nosso certeza. tom e tudo mais. Desses projetos todos, aliás, que nem que você falou que você trabalhou com grandes músicos, com grandes nomes, você pode falar um pouquinho pra gente o que mais assim, talvez, né, você falou, nossa, cheguei no ápice, consegui falar com esse cara, com essa pessoa, com esse artista que você sempre foi fã. Você tem alguns que você pode falar pra gente? Olha, esse sentimento de cheguei no ápice, eu confesso que eu nunca tive, sabe? Uhum, Eu antigamente até eu tinha um sentimento muito que hoje eu mudei, eu modifiquei esse sentimento. entendi. Depois eu tinha um sentimento de que era tudo muito natural demais. O que nos faz, às vezes, esquecer o valor da gratidão, de você ter conquistado algo. Isso é bem importante. Você ser grato por cada avanço, cada êxito, cada sucesso, que são pequenos sucessos, né, que você vai a partir daquilo que você vem desenvolvendo, Uhum, conquistas. Então, as conquistas, elas têm muito valor. Então, cada uma dessas foi, de certa forma, uma conquista. Desde a minha primeira banda, meu primeiro show, os primeiros artistas, as bandas amadoras iniciais e tudo mais. Mas, assim, é claro que cada uma dessas etapas, por exemplo, eu tocava em bandas de rock, aí eu fui tocar com a Kelly Key, que era aquela cantora super famosa. uhum. Pô, foi muito legal, porque abriu para mim um leque. Opa, Opa, tá ok. desculpa, eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa aqui, só um segundo. Imagina. Segura a pergunta aí, Bah. Já pergunto. Mara? Tá ok, tudo certinho. Então eu tocava rock e bandas de no máximo pop, e aí eu fui tocar com aquele que era uma coisa extremamente pop. Daí eu comprei uma guitarra que tinha a ver com aquele som, que era uma coisa mais pop, assim, e acabei usando ela para minha carreira de um modo geral. Ou seja, Caraca. coisas que me trouxeram novas realidades ali a partir daquilo,
muita coisa foi mudando. Cada uma dessas. Erasmo Carlos foi um cara que foi uma coisa, assim, muito ápice, assim, porque, pô, é o cara, né? Todo mundo tem pô, assim, a galera ama o Erasmo Carlos por tudo que ele representa, porque ele era, pelo cara que ele era, pela pessoa generosa que ele era, pelo roqueiro que ele era, né? Um Com cara que certeza. representa o rock and roll no Brasil. Então, para mim, foi algo de muita força. E nessa época eu já valorizava muito isso, né? Eu falo isso, esses outros momentos de sucesso, assim, lá no início, quando eu ganhava um festival, quando eu era um finalista de festival, eu meio que andava assim, meio que sem tanta importância. Depois eu comecei a dar mais valor às coisas e percebendo. Erasmo Carlos, Sidney Magal, que era um cara que, pô, quando eu era molequinho, ele era estouradíssimo, sabe? Eu Com toquei certeza. numa fase e foi incrível tocar com ele aquelas músicas que todo mundo conhece e canta. Inclusive a galera do rock, né? Gosta E, demais, né? O pessoal adora. sim, cara, tudo muito, muito, muito relevante assim para mim, sabe? Tudo de muita força. As bandas de heavy metal, pô, as bandas que eu montei e o que se ligou, se conectou a partir disso. Por exemplo, eu tocava no Endless, que era uma banda que eu montei junto. Aí depois eu fui pro Aquaria, que era uma banda que já tinha um nome legal. Uhum. A gente lançou um disco bem importante, foi um momento importante. Logo depois eu, enfim, excursionei com bandas que também eram importantes, como Glory Ópera. Entrei pro Almar numa época legal. O Edu Falaschi, que era um cara que eu já acompanhava de tanto tempo, né? O Angra. E o Edu, eu gostava do Edu como compositor, como intérprete. Eu ouvia o álbum dele do Almar e depois eu fui entrar na banda. Então, assim, são coisas que se conectam e você meio que não espera, você só flui, né? Você só anda, assim, só vive o processo mesmo e as coisas vão acontecendo, vão se conectando. A música tem esse poder, né? Meio Você que, querendo ou não, fruto do seu trabalho, né? Pelo talento que você tem e tudo mais. Não, com certeza. É tudo muito fruto do seu trabalho, fruto de acreditar, Uhum. fazer a coisa com, né, com amor, Com de, certeza. e não ficar depositando aquele peso todo, né? É verdade, tem que ser e acontecer, né? Normalmente a gente faz isso, né? Ah, é inevitável, né? A gente tem que se policiar. Com E rola certeza. uma certa pressão, né? Com Pressão nossa certeza. mesmo, poder de crescer, de progredir, de prosperar, de buscar, né? Todas as áreas da vida estarem bem organizadas. E a financeira é relevante, né? Com certeza, com certeza. Somente na nossa arte, assim, na nossa carreira de artista e tal. Pô, é uma coisa que no Brasil a gente vê, É, sabe que tem barreirinhas, né? principalmente no rock, no heavy metal, é difícil, é difícil. É difícil. É sim. Bom, já tem um monte de pergunta aqui no chat. Deixa eu ver o que que perguntaram aqui. Estão perguntando qual foi a primeira vez que você escutou rock, né? E pergunta já foi perguntado. Ele meio que comentou que foi na infância ali, né, com seu pai e tal. Mas tem alguma coisa que você fala assim, não, foi a primeira coisa que eu ouvi. Cara, eu ouvi duas coisas que eu me lembro quando eu era criança, mas muito criança mesmo. Aham. Antes de começar a minha vida ali, eu ainda morava em outro lugar que eu nem me lembro bem, assim. Quer dizer, lembro que eu era criancinha, mas lembro pouco, mas a minha vida mesmo começou a partir sei lá, dos 7, sabe? Que eu me lembro que eu comecei. Mas antes disso, mesmo antes disso, meu pai levou Kiss pra mim. E eu me lembro que eu fiquei apavorado, fiquei com medo. Você ficou com medo do Kiss? Outro quarto, eu me lembro. E o Jimi Hendrix eu achei horrível. Eu achei um barulho, assim, achei horroroso. Olha só que coisa, Que eu era mulher. coisa. Aham. Primeira experiência com rock, eu achei muito barulho. Minha mãe curtia música mais popular, meu pai também. Mas Uhum. o Hendrix eu achei muito barulho. Eu me lembro que eu não gostei, pedi pra ele. Eu me lembro claramente disso, porque Hendrix é marcante para um guitarrista, Com né? certeza, com certeza. Depois, é claro, eu entendi a idiotice. E o Kiss, eu me lembro que eu fiquei com medo. Fiquei com medo da capa, do visual, do som, que nem é um som tão agressivo assim, mas na época aquelas batidas, aquela onda, aquelas músicas mais marcantes ali me deixaram com medo. Eu saí correndo para outro quarto. E toda a minha vida, de molequinho até aqui, foi ligada ao rock. Essa aí foi uma época muito louca, que parece um sonho no final das contas, Uhum. mas não são, porque eu tinha esse material todo, então ele comprova, né? Que legal.
a minha vida, como se, de modo geral, depois as fitas mofaram todas, aquelas fitas mofavam, as fitas VHS. Nossa. Né? Show do Scorpions, do Queen, do The Police, Eric Clapton. Olha, meu pai levava tudo isso, os grandes festivais. Caraca, que da hora. E eu não dava valor para isso. É muito louco. Então, já depois, eu já morando em outro lugar, já vivendo a minha vida, início de adolescência, aí sim começou a surgir tudo junto, a reviver essas bandas de rock. E aí sim, meu primeiro contato com rock da vida que eu entendo, quando começou, foi Iron Maiden, Powerslave, aí os guitarristas, Yngwie Malmsteen, e eu comecei a ter contato com aqueles que ficar amarradão mesmo, foi isso, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, e todas as bandas de rock, né? Megadeth, Metallica, eu comecei a ouvir tudo, assim, muito, muito. Hoje em dia eu me dou conta de quanta coisa eu já ouvi, desde do hard rock. Nossa, coisa pra caraca. Tinha sempre amigo que gostava de umas coisas mais loucas. Então eu ouvi de tudo, sabe? E assim, esse foi meu contato, e a minha vida sempre foi ligada ao rock, né? As bandas que eu montei eram de heavy metal, eram de rock, hard rock. Mesmo tocando, desde essa época, em coisas bem populares, assim, bares, bandas de bar, cantores e tudo mais. Que massa, que massa. Deixa eu ver, o que mais perguntaram aqui? Ó, tem uma pergunta legal. Qual o primeiro modelo de guitarra que você teve? Legal. O primeiro modelo de guitarra que eu tive foram aquelas guitarras... Bom, a primeira guitarra que eu tive, eu fui enganado, né? Eu comprei Como é que foi isso? eu comprei uma Janine, quem conhece é uma marca nacional bem famosa. Na época ela era muito famosa, inclusive, porque a gente não tinha acesso a esses instrumentos importados, muito importados. Verdade. Nossa, naquela época era muito difícil mesmo. Muito difícil. A gente tinha as melhores nacionais e os luxos, né? Os luxos, que eram as guitarras que hoje, naturalmente, tenho. Inclusive, a história da Kelly Key veio com a Strato, modelo Strato. Ah, sim. Então, eu comprei uma guitarra Janine, como se fosse Stratosonic, que era o modelo top da marca, Stratosonic. Mas depois eu descobri que não era Stratosonic, que era mais para Sonic, que era o modelo inferior. Uhum. E isso também não era nem de um nem de outro, era de uma tonante que era ainda inferior a essa guitarra. Ou seja, fui completamente enganado. Caraca! A guitarra tinha um braço que parecia uma árvore, um tronco de árvore, de tão grosso e difícil de tocar. Mas me ajudou pra caramba. Eu não tinha pedal de distorção, não tinha nada. Ligava no meu som, ligava no máximo, estourei uns 2 aparelhos de som, porque eu queria... Então eu saturava no volume de um... Hoje em dia não tem mais. Não tem. Da raiva, daqueles sons, aqueles aparelhos. Uhum. Tinha CD, fita e até vitrola, até vinil, assim. Uhum. Aí foi a minha primeira guitarra. Depois eu comprei um modelo Strato, de uma Golden, que já era uma guitarra um pouquinho melhor, bem melhor. E assim foi. Essa primeira guitarra foi absurda. Eu cheguei a vender ela já até... porque não dava mais, mas foi que me motivou a tocar e me ajudou muito. Não, qualquer guitarra é importante para quem está começando. E aí depois eu tive os modelos que viraram o carro-chefe da minha carreira, da minha vida, que foram aqueles modelos de guitarra tipo Super Strato, Ibanez, tipo do Steve Vai, tive uma guitarra Steve Vai, que eram os modelos de guitarra mais para virtuosismo, assim, mais rápido. Hannes Jackson era uma guitarra que eu tinha também, que eu usava muito. E só essas guitarras, com humbucker, com captadores duplos e tudo mais. Até... Você toca, Cíntia? Eu sou pianista, cara. Eu lembro na época que era horrível, até para comprar teclado. Até hoje eu não tenho um piano, né? Porque mesmo assim é muito difícil, né? Achar e tal. E aqui no interior, até achar alguém para afinar é um absurdo. Aqui tá. Afinar é difícil. É difícil, cara. Então você sabe, né? Como era. Nossa senhora, cara. Eu lembro que eu comprei o meu teclado da Yamaha. Eu tive que ir para São Paulo na época com a minha mãe para achar um teclado lá, porque aqui não tinha. E eu precisava estudar. E nossa, o conservatório era longe. Era terrível. É isso aí. Nossa, essa época era terrível. Hoje em dia a galera tem tudo muito mais fácil, né, cara? Mas aí eu fiquei usando essas guitarras e usava para tudo, por causa das minhas bandas de heavy metal e os trabalhos que eu tocava. Guitarras boas já. Eu comecei a comprar minhas primeiras guitarras boas. Meu pai me deu minha última guitarra boa e falou assim: essa guitarra aqui vai ser a tua boa guitarra, mas eu nunca mais te dou uma. Não acredito. Ele falou: agora você se vira. Sério, mas
Mas ele foi demais comigo, porque essa primeira guitarra foi ele que me deu, ele e minha mãe. Que massa. Se eu repetisse de ano, eu não ia ter outra guitarra. Eu repeti porque começou, sem sacanagem. Isso é coisa até que eu nem gosto de falar. Mas quando eu comecei a tocar, foi tão avassalador o negócio, que, cara, eu comecei a dar vacilo em outras coisas. É lógico, você tava muito focado na parada, numa parada que você gosta demais, né? Muito. E eu me lembro que meu pai me deu. Aí eu repeti de ano, meu pai me deu mais uma guitarra, que foi essa Golden Strata, ele me deu uma guitarra. E aí, depois, cara, essa parte é a parte da vergonha. Eu repeti de novo. No Menino! Mesmo período. Sério. Era sério, eu não sei, hoje mudou, mas era a 7ª série. E aí eu repeti, e aí meu pai falou a mesma coisa, eu vou guardar tua guitarra, você não vai tocar mais guitarra, você vai parar, eu não vou te dar, se você repetir de ano. Eu repeti, eu matava a aula mesmo, na cara dura, para tocar guitarra. Aí ele me deu mais uma guitarra. E nessa época foi legal, porque foi a hora que ele percebeu que não tinha mais jeito, que era o que eu queria. Sim. Sabe? Eu me lembro que, assim, ele chorou pra cacete quando eu repeti de ano, porque eu fui o único dos irmãos que repetiu 2 vezes. Nossa! Eu era até então o único que não tinha repetido. E aí ele me deu mais uma guitarra, e foi a primeira guitarra boa que eu tive, que eu acho que foi essa Jackson, linda guitarra, uma guitarra japonesa. E aí eu comecei enfim, a ter experiências com a música e ter necessidades diferentes. Até que, depois já estava um monte de banda de rock, heavy metal, e também tocando com essa guitarra em vários outros projetos, de diversos estilos, eu vim a ter o convite para tocar com a Kelly Key, que era uma cantora de pop. Aí comecei a entrar num outro mercado, numa outra galera, uma galera com outra vibe. Sim, sim. E aí eu senti necessidade de comprar uma guitarra que era a mais versátil de todas, que era mais valorizada, vamos dizer assim, de todas as marcas e modelos, que era uma Fender Strato. Stratocaster, que era o meu sonho ali naquele momento. Falei, preciso de uma Fender Stratocaster. Eu fui até substituir o guitarrista na época, e ele falou, cara, o que você tem tá ótimo. Dá pra você fazer tranquilo. Eu falei, pô, mas eu quero... não, vou fazer com uma Fender, que vai ser mais legal. Aí eu fui atrás, igual você, eu fui numa loja no interior. Bem longe. Porque lá andei pra caramba, no Rio de Janeiro, no interior. E aí eu achei umas guitarras. A Fender Strato, ela tem modelos americanos e mexicanos. Mexicano era metade do preço, mas só ouvi dizer que era muito boa. Então, eu mandei descer um monte de guitarra do estoque e experimentei umas 6 de cada, louco pra gostar da metade do preço, da mexicana. Foi o que aconteceu, eu achei uma excelente guitarra pela metade do preço das americanas. Que ótimo! E nesse momento eu percebi que aquela minha visão de que uma guitarra para rock era aquele que eu usava caiu por terra. Eu comecei a entender que esse tipo de guitarra era até melhor para mim, para minha musicalidade, para eu desenvolver minha musicalidade, minhas músicas e tal. E foi o que aconteceu. Eu comecei a usar a guitarra Strato, eu comecei a vestir o instrumento Stratocaster. E usei durante muitos anos essa guitarra, que me acompanhou por várias coisas, desde o heavy metal até aquele aqui. Que massa, cara. Ó, tem um comentário aqui do Ike Rael. Um abração pro Gustavo. Gosto muito dele, do Edu. Vi bastante Almar. Ó, bacana. Atualmente, você tem alguma guitarra que você fala assim, ó, essa é a minha favorita? Ou você tem, pelo visto, tem algumas, né? Mas eu acredito que você deve ter uma preferida. Se eu fosse continuar essa história, eu passei a usar 7 cordas com guitarra. Sim, imaginei, né? Pela sua virtuosidade. Les Paul, Telecaster, eu usei de tudo e gosto de tudo. Guitarra, para mim, eu não tenho problema com guitarra. Qualquer guitarra é bem-vinda. Assim, claro que assim, eu não curto muito aquelas guitarras com design muito esquisito. Flying V eu acho maneiro, mas não visto bem aquela guitarra. Entendi. Mas assim, essa aqui é uma Strato, por exemplo. Não deixa de ser uma Strato. Ela é uma guitarra com todas as características de uma Strato. É uma Vola, uma Super Strato, né? Seria. Ela tem um design bem legal. É uma guitarra do patrocínio meu, né? Que é uma americana, uma guitarra incrível, uma marca muito legal. Essa guitarra é fabricada no Japão. É a que eu mais uso hoje em dia. É a que eu mais gosto hoje em dia. Que está dentro do meu trabalho. Eu gravei 90% do meu novo álbum com essa guitarra aqui. Ah, é? E ela tem uma característica legal. Ela tem baixo ganho. E eu fiz questão de não
não mudar os captadores, porque eu acho que ela faltou um pouco de ganho para mim quando eu peguei essa guitarra, eu senti falta, ao mesmo tempo eu ganhei na sutileza, na beleza, na dinâmica que eu trouxe pro meu som, sabe? Enfim, como bonito é o som dessa guitarra, então eu passei a usar ela na maioria dos meus trabalhos. Que massa. É a guitarra que eu mais uso hoje em dia e uso outros modelos que eu poderia pegar aí, tem várias guitarras legais para você ver, eu posso até... daqui a pouco eu te mostro melhor. Maravilha. Você que sabe, fica à vontade. Se quiser mostrar, pode ficar à vontade, ô Gustavo. Peraí, vamos lá, para ele ver as guitarras que eu gosto. Todas essas guitarras aqui estão naquele hall das guitarras que eu adoro. Os tops, né? Ah lá, galera. Aqui é uma Valzac que chegou para mim recentemente, é uma guitarra super extrato ali, uma guitarra maravilhosa, é uma marca de São Paulo, o Leandro Valzac, é um cara incrível. Essa guitarra também é uma joia, uma guitarra incrível, ela é realmente interessante, é uma guitarra com muita alma, né, com um instrumento com bastante dinâmica, é uma SGT lá do início, que eu ganhei durante uma Expo Music. Essa aqui também é uma guitarra... essas guitarras são incríveis. Essa aqui é que eu mencionei, a minha Fender Strato. Uhum. Tá aqui no meião de todo mundo, porque ela realmente merece destaque. Com certeza. Ela tá toda velhinha de verdade, ela tá toda manchada. Mas tem que deixar aí, não tem como. Marcou demais, né? A guitarra viajou comigo, viajou o mundo comigo, tocou em grandes lances muito importantes para mim. Aqui é uma Les Paul muito bonita e muito boa também. Linda mesmo. Electra. É uma guitarra também que eu conheci e fiquei muito surpreso, porque ela é uma guitarra que, tipo assim, ficou bem pau a pau assim, com as Gibson, né? É uma guitarra que eu gosto muito. E essa aqui também, ela é filhota, assim, que eu uso em tudo, nunca pensei em me desfazer. Na verdade, até me pensei um dia, mas eu me arrependi e mudei de ideia. Uhum. É uma 7 cordas Ibanez. É uma guitarra animal. Essa guitarra eu toquei com o Maurício Matar uma época, que foi muito engraçado tocar com o Maurício Matar numa 7 cordas, né? Caraca, eu ia falar, nossa, uma 7 cordas. Eu falei, como? É, porque era uma Ibanez, né? E era uma Ibanez. Eu falei, puta, é uma Ibanez, cara. Tem que usar. As guitarras do romântico são Ibanez, né? Com certeza. É verdade, é verdade. Médio, aveludado. Uhum. Aqui é uma Stella da Tajima, que eu era patrocinado pela Tajima até pouco tempo atrás também. Certo. Uma guitarra muito legal, que ela está equipada com um sistema Quimera, que é um sistema que faz com que a guitarra ela tenha diversas combinações de captação, então ela tem vários timbres, e para produção musical é bem interessante isso também, dentre outras utilidades, essa que eu mais uso. Então são os instrumentos que estão aqui comigo, tem violão, tem baixo, tem tudo, mas eu só vou mostrar as guitarras, que é o que importa. Maravilha, pra quem tava querendo saber, tem um monte de gente que, meu Deus, não sei o que, ó, uma que é lendária aí, ó, galera que curte guitarra. Deixa eu ver se mais, tem o que mais que a galera tá perguntando aqui. Acho que alguém perguntou alguma coisa... olha só, tem uma pergunta aqui que é interessante, né? Que um monte de pergunta vai passando e aí a gente vai conversando, não dá tempo de ler. Pergunta pra ele o que ele acha da galera que é guitarrista atual, que tá usando muito sintetizadores. Pergunta diferenciada. Eu não sei se tá usando sintetizadores ou se é a galera que tá usando... Eu não sei, tá usando sintetizadores? Eu também não sei. Pode ser que sim. Então, eu gosto do que é moderno. Eu gosto. Eu particularmente gosto. Uhum. Eu gosto bastante. Eu gosto de atualizar as coisas. É claro que ele poderia citar algum guitarrista. Eu não tenho acompanhado a fundo esses caras. Mas... O que você tem utilizado de moderno, assim, nesse sentido? Então, eu sempre trabalho de uma forma... Eu sempre gosto de elementos modernos. Mas assim, por exemplo, se você falar, Gustavo, vamos fazer uma parada de sintetizadores. Vamos colocar uns efeitos estranhos na guitarra. Vamos trabalhar só com ruídos e barulhos estranhos para causar um negócio diferente e tal. Isso vai fazer com que eu perca um pouco da minha voz, da minha essência. Uhum. Então, vou trabalhar com esses elementos também. É isso. Mas eu não vou substituir o visceral, o guitarra no amplificador, o rock and roll na veia. Não vou. Isso eu não vou. Então, assim, as técnicas, os estilos,
mesmo gostando, eu não acho que tem a ver com a minha verdade, algumas delas. Eu acrescento elementos, eu adoro, porque eu também gosto de pirar em coisas novas, coisas que me tragam algum desafio, né? Coisa que me façam sair da zona de conforto, e aí sim entra tudo, É muito tudo, legal, sim. tudo, tudo. Barulhos, efeitos, eu uso várias coisas que eu gosto. É, mas, por exemplo, tem uma galera tocando uma guitarra muito bonita, de um jeito muito diferente, ou diferente, né? É que assim, tudo que é diferente passa a não ser mais quando tá todo mundo fazendo. Exatamente, é verdade. Então, assim, eu acho que o importante mesmo é ser verdadeiro. Eu acho que se o cara tiver na essência dele, na voz dele, se ele perceber que na voz dele o legal é usar sintetizadores, é isso. É isso que ele tem que fazer. É isso que ele vai se sentir bem fazendo. Uhum. Que são verdadeiros ícones do rock ou da guitarra, são caras que por vezes não são virtuosos, mas são caras que criaram uma própria linguagem. São esses caras, são os caras que são os guitarristas que são lembrados, que são os de alma, que trazem música no seu instrumento, que conseguem traduzir a alma dele através da guitarra. E são, porra, a gente poderia citar vários, The Edge, do U2, o Tom Morello, né, que tinha o efeito, como o próprio efeito Whammy como seu carro-chefe em termos de sonoridade. A gente ouve o Whammy, já associa a ele. O próprio cara que é bastante criticado, que é o guitarrista o Kirk Hammett, do Metallica, ele usa Nossa, coitado. pau, mas e daí, cara? É, O cara, sabe, você ouve o solo dele e sabe que é ele. Eu gravei uma versão da Enter Sandman no meu canal do YouTube, eu fiz questão de manter o solo original, porque é lindo aquele solo, é irado. total. É maneiro. Tem gente que não gosta, porque é ele, então já tem um preconceito em cima dele. O Santana é um cara que não é virtuoso, técnico, mas você ouve as notas do Santana, você sabe que é ele. Entendeu? Então acho que isso tem mais valor. E guitarristas da atualidade também. Tem uns caras que. Aquele cara do. Como é que é o nome dele? Enfim, tem alguns. Porra, esqueci o nome deles, eu vou errar, então eu prefiro não falar, mas é o cara do Polífia, né? Que aquele. Qual, cara? A galera que tá vendo, ele pode dizer. Se alguém tiver aí, ó, no chat aí, puder lembrar a gente. Hanson. Enfim, a galera do som mais moderno, Uhum. que é a galera que traz uma modernidade no seu som. Eu gosto, cara. Eu acho muito legal. Acho que é técnico, é um som bastante técnico, bem feito pra caramba. E eu acho que tudo é muito válido, mas eu acho que tem que ser a verdade, assim, do cara. E no meu caso específico, eu me mantenho fiel à música, à canção. Eu gosto de canção. Eu acho que a música tem que contar uma história. O meu papel não é te impressionar, tecnicamente. Meu papel é te emocionar com as minhas melodias. É isso. Música. Total. Me emocionar com as minhas melodias e, a partir disso, me fazer entender através das minhas histórias cantadas através da minha guitarra. Isso eu acho que é o primordial de tudo, né? Não tem como. Tem algum artista, não sei, que você tem vontade, um sonho de tocar junto, ou de fazer uma música junto? Nossa. Acho que você pegou pesado. Tem Peguei? muita gente. Eu acho que, pô, imagina você trabalhar com Steve Vai, por exemplo. Que é um exemplo, né? É um cara que você vê ele, você olha pra ele e fala, puta, é um cara humilde, é um cara generoso, é um cara incrível. Total, mano. Todo mundo fala mesmo. Ter o coração nele. É um Uhum. cara que eu falo assim, nossa, seria um sonho, assim, trabalhar uma composição com o Steve Vai, que é um gênio. Quanto ele ia te elevar em termos, né? Sarrafo alto, né? Bem alto. Uhum. Deixa eu ver. Aí, nesse caso, tem a ver também com a pessoa, né? Porque trabalhar com alguém, você gostaria de trabalhar com alguém bom, né? Alguém legal, assim. Uhum. O Steve Vai seria um cara. E tem vários outros que eu já tive prazer de compor junto, que foi um prazer, foi muito legal. Tive, pô, o Eduardo Danu é um cara que eu já tive o prazer de trabalhar, de fazer música junto. Temos umas 2 noites compondo juntos música. Que massa. Muito legal, um cara super do bem, super generoso também. O Steve Vai poderia ser. Quer que eu cite mais? Tem galera do pop, assim, que eu adorava. Pode falar alguém do pop que você tem vontade? Quando eu era moleque, eu queria tocar com a Shania Twain, eu adorava o som dela. Caraca! A pessoa tocando com a Shania Twain, que animal seria, sabe? Uhum. Do pop
gosto disso, música romântica, as baladas, assim, me amarro. White Snake, tô trabalhando no White Snake. Já pensou? Então são coisas assim, bandas de hard rock, eu acho que eu me daria benzão, porque eu gosto muito de cantar também, eu gosto muito de fazer backing. Uhum. E assim, para trabalhar com uma banda, aí eu acho legal esse papo. Voltando um pouquinho atrás, eu acho legal a banda ser aberta, sabe? Com a mentalidade moderna. Porque senão você faz uma coisa que, tudo bem, você pode ser fiel às suas raízes, à sua identidade, mas você pode se modernizar, você deve se modernizar. Você deve Com sair do lugar, certeza. senão você fica datado, fica uma coisa meio... Se eu fosse trabalhar com uma banda dessa, provavelmente eu ia estudar muito a essência da banda, porque eu sou produtor musical e eu gosto disso, de entender a essência, a identidade, mas eu ia trabalhar o melhor daquele momento, daquela fase ali, da realidade de todos. Então isso ia trazer uma nova química, talvez uma coisa mais moderna, naturalmente, sem forçar a barra. Total, Tem com mais certeza. uma banda que tem a sua verdade. O Iron Maiden trazendo uma coisa completamente diferente como uma banda moderna, assim, não vai, sabe, como uma banda. Se fosse o Iron Maiden mais moderno, sei lá, só que sendo ele, eu acho que aí funciona. É, se bem que acho que o último álbum do Iron, eu achei que já ficou mais moderninho, assim, parando pra pensar, né? Não, é Você isso, analisa, essa é a essência, né? Independente. Aliás, não perder a essência, né? é E isso. trazer essa modernidade aí pro meio, né? Que é o que a galera mais rola, assim, de preconceito, né? Eu Sim, vejo. Meu chat é muito preconceituoso, por exemplo, com Ghost, né? Tem gente que gosta e fala, coloca Ghost pra gente ouvir. Mas tem gente que odeia. sim, pois é. É, Eu citei o Iron Maiden como uma banda famosa que tem muito disco só, mas não sim, foi nem como uma referência, não. entendi. É isso. Por isso que é um sucesso absoluto, né? Porque não se desgruda das suas raízes, mas que acaba trazendo novidades, que o povo Com também quer certeza, saber novidades, né? com E, por certeza. exemplo, Pulse é uma banda que eu não escuto. Nunca escutei muito. Aham. Mas o que eu sei dos caras é que eles têm uma voz, né? Tá Tem uma identidade. estouradaço, né? Ainda mais que essa essência toda diferente do palco, né? A caracterização do palco dos caras é muito diferente do convencional, então É atrai muito, muito público. embora o som não seja agressivo, Uhum. ela era que eu correria quando era moleque, certamente. Com certeza, eu ia falar isso agora. Pra se colocasse o gosto quando você fosse criança, você ia sair correndo. Errou, errou. Então, assim, pô, tem bandas como Foo Fighters, por exemplo, que é uma banda animal que todo mundo gosta, mas tem uma sonoridade que talvez você não curta muito, porque os caras têm uma própria voz. Uhum. No Brasil, isso acontecia com Los Hermanos. Eles tinham uma baita de uma voz, que é deles, mas tem gente que ama e tem gente que não gosta, nem um pouco. Sempre assim. Não é isso? É isso mesmo. Gustavo, vamos falar um pouco de games, assim, meio que pra gente ir mais nos nossos finalmente aqui, porque eu sei que a galera já meio que perguntou alguma coisa ou outra aqui. Você joga alguma coisa atualmente? Nada. Não, eu sou muito leigo cara. E quando você era criança, você jogou alguma coisa? Você falou que você teve um Atari, né? Teve a Então, troca aí. Conta pra gente como é que foi isso. então, eu me amarro em game, mas eu nunca. Acabou nunca sendo uma prioridade minha em nenhum momento, né? A Uhum. primeira vez que ele foi uma prioridade minha foi quando eu troquei o meu teclado por ele. Aham. Foi Eu só me nesse momento. amarrava. Aí depois disso, eu acho que eu fiquei traumatizado, sabe? Porque eu tentei trocar de volta, mas eu não consegui. Nossa. Eu tive depois, talvez um Master System na época. Tive um Xbox, mas mais pra cá eu acabei dando ele. Assim, eu adoro, mas assim, eu nunca joguei muito, eu nunca tive muito assim. Eu nunca me atualizei muito. De vez em quando eu tenho uma noia assim, pô, eu quero comprar um videogame foda, assim, alguma coisa que seja. Aí eu pergunto pra uma galera o que você gosta, o que é legal, aí me falam prós e contras de cada um dos consoles e tal, mas acaba que sabe, eu vou deixando e não vou. Talvez. Cara, eu sei que é legal, né? É o tipo de coisa que você sabe que é muito legal. Aham. Então, assim, assim, meu tempo ele é muito Eu curtinho. imagino. Então, assim, até coisas que eu gosto, como ver filme, eu tento pegar leve, assim. Aham. Pegar leve, porque senão você acaba entrando muito nisso e tal. Mas, pô, por exemplo, eu me amarro em jogar futebol, assim. Se eu Aham. tiver comigo jogando futebol, eu fico amarradão, né? No videogame. Aham.
Tipo um Então, fifinha, né? O pessoal joga bastante. são, né? Disputas. Dá aquela sacaneada no amigo, né? Acho que É legal. eu sou mais dessa parada, assim. Eu Uhum, sei que joga mais, assim, curte uns jogos mais loucos, assim, né? Muito longos, né? sim. Então é um universo que eu não conheço muito, assim, mas eu me amarro, assim. Toda Eu, vez que tem uns pe- amigos que curtem, imagina, pode terminar, que cortou aqui pra mim. Pode terminar. não, é isso, eu me amarro, eu sempre que a galera conversa sobre isso, eu fico amarradão, querendo saber, mas meio que depois eu esqueço um pouco, porque eu não entro muito Você nesse universo. não lembra de nenhum jogo que você tenha assim jogado quando você era criança e fala, nossa, me amarrei nesse jogo? Ou não, foram jogos muito casuais, assim, foi passando. Ah, pera aí, cara, eu me lembro, sim, de um jogo que eu joguei que era aquele, calma, puta, foda lembrar, foda lembrar, um jogo de É o quê? Aviãozinho? De luta? De. Atari, eu me lembro de vários, Avião Pitfall? Age, todos aqueles, eu me amarro em todos aqueles, acho irado. Eu até tenho um videogame, na verdade, um daqueles stickzinhos. Cara, brinquei muito com isso. Até Nossa, aqueles sticks, tipo um pendrive que você bota na televisão e tem vários jogos antigos. sei, sei. Então, assim, aí tem vários jogos, Mario. Enfim, são 10 mil jogos, 30 mil jogos. Que quebrou recentemente, tanto que a gente brincou. Toda Nossa. vez que um amigo, churrasco e tal. Mas Street Fighter, todos aqueles jogos de luta, né? Uhum. Enfim, desses aí eu joguei mais o futebol, porque me amarro do PlayStation 1, que é o Winning Eleven, bem, mas bem maneiro, Esse é bem legal mesmo. bem maneiro. Isso com os amigos eu tentava, nunca, não, quer dizer, não ficava jogando, mas com a galera eu começava a jogar. Uns 4 amigos assim, fazendo o campeonato. É... Agora teve um jogo do Xbox que eu joguei bastante, mas eu não tô lembrando o nome dele, que é um jogo desses jogos que a galera curte mais, que Que era de aparece. tiro? É de tiro. Será que era um COD? Não sei. Não. Não? Mas se você falar, eu vou me lembrar. Halo? Será? Não, não. Chat, me ajuda. Pô, eu também não vou lembrar, tá vendo? Eu não lembro. Gears of War, soltaram aqui. Isso. Ah lá, Qual? Gears of War. Eu Ah lá, vi. pronto, já soltaram já. Eu dei uma jogada bem legal nesse jogo. Foi uma época que eu tava amarradão. Pô, deixa eu jogar, você viu? Tanto que eu dei meu Xbox. Que massa. Para as minhas sobrinhas na época, porque assim, eu tava amarradão nesse jogo. E comecei a jogar direto. Cheguei a ter uns pesadelinhos, assim. Nossa. Ou seja, porque eu acho legal. O Gears of War foi um jogo que eu joguei e tive alguma afinidade, alguma intimidade durante um tempo. E aí tava me dando bem, assim, com ele. Mas aí eu comecei a ficar bem fissurado, assim. E aí tem que tomar cuidado. O pessoal tá perguntando aqui, aquela hora que eu ia te perguntar outra coisa, aí acabei perguntando outra coisa. Enfim, o pessoal tá perguntando se você já jogou Guitar Flash e até Guitar Hero. O pessoal passou aqui e falou, será que ele jogou Guitar Hero? Nada. Pra gente fazer um comparativo do que você achava relacionado à parte da guitarra. Então, o Guitar Hero, teve uma época que eu tive um estúdio, e nesse estúdio tinham várias salas de estúdio. Era um complexo, bem legal. E Uhum. lá tinha um videogame e a galera pirava no videogame. Eu que meio que passava a batida. E teve uma época que a Guitar Hero tava rolando solto lá. Então a galera tava jogando muito Guitar Hero. E ficou muito na moda, né? Ficou muito conhecido o Guitar Hero. Sim. Eu tive poucas experiências com Guitar Hero. Eu não gosto muito porque, pra mim não é legal. Assim, eu fico assim, pô, Entendo, eu super entendo. não, aquela coisa chata, né? Do cara chato. Fala, não quero isso, quero tocar. Mas eu entendo que o Guitar Hero foi um jogo muito importante, assim, pro rock, pra guitarra, sabe? Com A certeza. molecada toda teve acesso a coisas que eles não teriam se não tivesse o game, sabe? Eu acho que o game ele tem uma importância muito grande, assim, na real. Uhum. Muito legal, sacou? É muito, assim, tem coisas que funcionam de forma muito positiva. E o Guitar Hero, pra mim, eu vi algo extremamente positivo. A galera, muitos deles, eu tenho certeza que muita gente se interessou em aprender a tocar guitarra por causa daquilo. Com certeza. Né, não? E não só isso, pô, os caras tiveram acesso a músicas, a clássicos do heavy metal, do rock, que também não teriam. Conheceu muito som novo e tal, então virou um baita do mercado. Eu joguei muito pouco, minha experiência é muito pequena e eu sou horroroso em qualquer. Você. Não sou. Não sou bom Entendi. nisso.
Mas eu me amarro nessa fase, assim. Eu não sei, tá rolando hoje em dia? Ainda tem coisas similares? O pessoal do meu chat joga bastante, porque às vezes eles querem conhecer bandas novas, eles falam que lançou não sei o quê. Aí eu vou lá e eles jogam. Tanto que, ó, até o Silvio tá falando aqui, o Guitar Hero formou o gosto musical de muita gente, inclusive o meu. É, Exato. é bem nessa pegada. Então, assim, pô, isso é extremamente valioso, né, cara? Uma parada Uhum. maneira que o cara, pô, que estimula, formou o gosto musical, formou, de repente, formou uma pessoa, né? Porque o cara, Uhum. caraca, é isso que eu quero aprender guitarra, eu quero tocar. Então tem isso também, né? Tem a ligação com a música de um modo geral, com novos trabalhos, com novas bandas, Com que lançam certeza. com esse som. Pô, eu vou tentar acompanhar mais os guias aí, tudo que você mostrar também, porque realmente eu tô por fora, A cara. Mas galera curte demais, vixe, eles sempre comentam, que saiu não sei o quê. Aí eu sempre mostro aqui na live, assim, é bem é, legal. que maneiro, que maneiro. Mas é isso. Gustavo, queria que você deixasse suas considerações para a galera, reforçasse sobre o que vai sair ainda, assim, sobre o seu projeto agora, um pouquinho antes do Natal, né? Se tem alguma previsão para o ano que vem, se vai sair todas as mídias aí digitais, aí, os serviços de streaming também, para mostrar para a galera, deixar o link depois aqui para a galera ir lá conferir. E é isso. Pô, Cíntia, primeiro eu quero te agradecer muito pelo Eu que convite. agradeço, imagina. Parabéns pelo trabalho. Obrigado Obrigada. pelo tudo aí. Vamos repetir em breve. Com certeza. Mandar um abraço para toda a galera que te acompanha, que está aqui com a gente, né? E reforçar o convite para te seguir, para curtir em todas as redes e tudo mais. E também as minhas, né? Com Gustavo de Pato, certeza. no Instagram, YouTube. Tem sempre novidades, sempre coisas legais. É, Agora, daqui a mais ou menos uns 20 dias, vai sair um álbum coletâneo. Não vai ser um álbum, mas vai ser um álbum. Vai ser um álbum Certo. coletâneo, tipo, comemoração dessa temporada que foi. Mas mais ou menos 33 semanas eu venho lançando vídeos novos toda semana no meu canal do YouTube, que são essas releituras de clássicos do rock. Então eu reuni todos esses covers, né, essas releituras, e estou colocando num único álbum que vai estar disponível daqui a uns 15, 20 dias em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer e todas as outras. Claro que eu acho que o cara pode me seguir lá no Spotify também, é legal, né? Ficar por dentro de tudo que Com rola. certeza. Eu estou preparando um novo álbum, então, ano que vem, ainda sem data definida, mas eu vou avisar já já. Um novo álbum instrumental, o nome provisório, que eu acho que vai ser o nome, Elephant, é o nome do álbum. Tá ficando animal, tá ficando muito legal. Tô amarradão de mostrar pra galera. E eu queria convidar todos a ficar bem pertinho de mim aí, que sempre tá rolando coisa, tô sempre fazendo coisas novas. E já já vai ter muita novidade. E a gente tá junto sempre. É isso. O exclamação Gustavo, galera, é só você colocar aí, que aí vai aparecer o link de todas as redes sociais do Gustavo. Aí dá pra depois a gente colocar também o perfil do Spotify, do Deezer aí, galera, pessoal da moderação fazer a boa. E sigam lá, Gustavo, obrigada. E vou deixar aqui até o final da live aí, que eu vou com live até 10 horas da noite, então o pessoal provavelmente durante a live vai seguindo, vai querendo saber mais. Só agradecer, obrigada mesmo, você que é corrido, Isa falou que é tudo muito corrido aí pra ti. Obrigada mesmo, super sucesso. E é isso. Fechou? Muito Imagina. imenso, viu? Igualmente, viu? Tchau, tchau. Não, tchau, tchau. Tamo junto. Tamo junto.